Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Essa é a disciplina Economia 1, que está sendo lecionada aqui na UFRPE em 2025. Eu estou aqui para gravar um rápido vídeo com a correção da prova segunda VA. Foi aplicada há alguns dias atrás, tá? Então vamos começar. Primeira pergunta diz assim: o preço do café subiu 40% recentemente. Como resultado, a quantidade demandada do café esse ano caiu pouco, ó, caiu apenas 10%, menor do que no ano anterior. Esses números são hipotéticos. A elasticidade de preço da demanda por café é tanto, ela é considerada elástica e inelástica, tudo mais, tá? Então, fórmula aqui, como sempre, né? A gente tem que colocar a variação percentual de quantidades em cima e variação percentual de preços embaixo, como vocês já estão carecas de saber a essa hora. Tá? Então, aqui, se a gente colocar a variação percentual de quantidade como sendo menos 10%, então aqui em cima a gente vai pôr menos 10%. E embaixo nós vamos colocar a variação de preço, que foi mais 40, né? O café subiu 40% nesse período aí. Se a gente fizer essas contas aqui, o número vai ser menos, né? Porque mais com menos dá menos. Então vai dar menos 0,25, que é uma demanda inelástica, ou seja, o preço do café sobe muito, a quantidade cai só um pouquinho, considerado um daqueles produtos, digamos assim, indispensáveis, né? Tá, então vamos para a próxima. A questão. Opa, peraí, só um pouquinho para ouvir aqui a questão. Eu tenho que fechar a parte de escrever. Uhum. Questão 2. Deixa eu buscar aqui a barrinha. Pronto, a questão 2 fala assim: observe cuidadosamente o gráfico, o diagrama abaixo, sobre o impacto de imposto sobre o consumo. Qual das afirmativas é falsa? Você tem que procurar a afirmativa falsa, tá? Tá, então, o que você observa aqui é que antes da criação do imposto, o preço era de R$ 3 e a quantidade negociada era de 100 mil unidades. Então, 3 vezes 100 mil, a gente pode dizer que esse mercado estava movimentando R$ 300 mil em vendas, tá? Que é uma das questões que está por lá. Tá, uma vez que foi criado o imposto, o preço bifurcou. O consumidor agora paga 3,30, então deixou de pagar 3 e começou a pagar 3,30. O vendedor antes recebia R$ 3, agora recebe 2,80. Então, o prejuízo maior nesse caso foi do consumidor, tá? Uma vez que há a criação do imposto, o preço bifurca e a quantidade total negociada nesse mercado cai, passa para 90. Então, essa passa a ser a nova quantidade total negociada, essa aqui, ó. E é, por sinal, a base desse triângulo, desse retângulo aqui, é a mesma dimensão. Como o imposto por unidade é de 50 centavos, que a gente está vendo aqui, ó, a diferença entre 3,30 e 2,80 dá 50 centavos. Então, 50 centavos vezes 90 mil é a mesma coisa que dividir 90 mil pela metade, que dá 45 mil. Então, a arrecadação total do governo foi de 45 mil, sendo que 3 quintos disso foi arrecadação com base no consumidor, a parte de cima. A parte do vendedor foi aqui embaixo, tá? O jeito que o diagrama está desenhado, não dá para ver aí qual que é a barrinha maior, mas pelos números a gente sabe que foi o consumidor que se lascou mais, que antes pagava R$ 3 e agora passou a pagar 3,30, tá? Tá, então vendo as alternativas para encontrar qual que é a afirmativa falsa, aí a primeira diz assim, deixa eu limpar tudo aqui. A primeira diz assim, o governo arrecadou mais de 30 mil com a criação daquele imposto. Sim, na verdade, arrecadou 45 mil, então essa é a afirmativa verdadeira. Segundo o diagrama, o peso do imposto caiu mais pesadamente sobre o consumidor. Sim, a gente observa que o consumidor antes pagava 3, passou a pagar 3,30. O vendedor antes recebia 3, passou a receber 2,80. Então, o prejuízo maior foi do consumidor. Com a criação do imposto, o vendedor não foi afetado. Essa é a afirmativa falsa, tá? Que a gente deveria ter marcado. Por quê? Porque, obviamente, aqui, ó, se o sujeito antes recebia R$ 3 por cada unidade vendida, agora recebe 2,80, ele foi afetado sim.
Por fim, antes da cobrança de imposto, aquele mercado movimentava 300 mil reais em vendas. Isso é verdade, porque ó, antes da criação do imposto, 100 mil unidades eram negociadas ao preço de R$ 3. 3 vezes 100 mil dá exatamente 300 mil, como a afirmativa aqui embaixo diz. Tá bom? Então, essa é a segunda questão. Vamos para a terceira. A terceira fala assim: qual das afirmativas abaixo acerca dos efeitos de externalidades é falsa? Então, mais uma vez, a gente tem que identificar alguma coisa que seja falso. Primeiro diz assim: são exemplos de fenômenos associados às externalidades. A emissão de CO2 na atmosfera por fábricas que utilizam combustíveis fósseis? Verdade. O nível elevado de ruído em uma praça de alimentação de um shopping? Verdade. Uma pessoa está ali consumindo, mas acaba fazendo barulho demais e incomoda outras. Terceiro, a existência de bolsas de pesquisa para estimular jovens na ciência, verdade também. Se a gente não tiver bolsas de pesquisa, a gente deixa que as pessoas tomem a decisão de o quanto estudar baseada apenas no seu ganho pessoal, quando na verdade a gente sabe que uma pessoa estudar mais gera efeitos para toda a sociedade. Então, a gente precisa estimular sob risco de ter poucos jovens na ciência. Então, isso aqui tudo é verdadeiro. O segundo, o teorema de Coase diz que o mercado privado é capaz de equacionar os problemas das externalidades de maneira satisfatória na grande maioria dos casos. Pronto, aqui já está errado. O que o teorema de Coase diz é que, na grande maioria dos casos, a gente não tem aquelas condições ideais que permitiriam o próprio mercado resolver o problema. Por quê? Porque os acordos são muito complicados. Uma vez fechado um acordo, é caro para monitorar se está todo mundo obedecendo. As transações são onerosas, né? Você precisa de advogados caros na frente do juiz, corte, especialistas, peritos. Então, tudo geralmente é muito caro para resolver essas disputas. Então, individualmente, o mercado livremente não vai gerar uma boa equação, uma boa negociação. Vai imperar a lei do mais forte, muitas vezes em prejuízo da coletividade. Então, o teorema de Coase não diz que o mercado privado resolve, na maioria dos casos, esses problemas. Pelo contrário, ele diz que só em condições muito, muito ideais é que a gente poderia deixar na mão do mercado para resolver esse problema. Questão C. Então, essa aqui é a falsa, tá, gente? Aqui a gente tinha que ter marcado B. Mas vamos lá, só para confirmar. As externalidades negativas na produção de um certo bem, se não internalizadas, levam uma sociedade a produzir em excesso aquele bem, gerando perdas no bem-estar coletivo. Isso é verdade porque se uma empresa poluente ela acaba trabalhando com preços muito baixinhos porque ela não está pagando pelos custos gerados a terceiros, então ela acaba vendendo muito, produzindo muito e vendendo muito mais. E ela acaba gerando muito mais poluição do que a sociedade quer. Quando a gente inclui a poluição, o custo para impedir a poluição ou a indenização a quem foi prejudicado no preço, a sociedade faz uma escolha completa, baseada em todas as evidências. Claro que o produto fica mais caro, mas é porque ele é mais caro. Ele estava artificialmente baixo porque alguém conseguiu tirar uma parte dos custos e jogar na coletividade. Então, isso não é eficiente, tá? Então, quando a gente reduz a produção poluidora, a gente está aumentando a eficiência, porque a sociedade, de fato, está fazendo uma escolha completa, e aí, portanto, a gente está conseguindo alcançar o máximo de satisfação, dados os custos de alguma coisa. A última fala assim: as externalidades positivas associadas a uma determinada produção ou atividade tendem a se tornar escassas caso a sociedade não se organize para remunerá-la ou incentivá-la. Então, esse é o caso que a gente falou anteriormente dos jovens na ciência, né? A gente quer que mais pessoas estejam na ciência, não apenas por bem delas, mas por bem que elas fazem para a sociedade como um todo. Aqueles benefícios se multiplicam a partir da formação. Então, é uma externalidade positiva. Uma pessoa tem um nível maior de instrução, gera ganhos para todo mundo em volta dela. Tá, então, a resposta desse aqui era a letra B. E vamos para a questão 4. A questão 4 vai ser, já vai de elasticidade de novo. Vai falar assim: ó, o preço da carne bovina subiu 20%. Como resultado, a quantidade demandada de carne suína subiu 40%. Então, está na cara aqui que uma coisa ficou cara, você foi lá e comprou a outra, né? Então, já sabe que é substitutos. Agora é calcular a elasticidade. Elasticidade, seja do que for, tem que ter a quantidade no numerador. Então, se você começar com isso aqui, ó, se você já escreveu isso aqui, já tem uma grande chance de ter acertado a questão, tá?
Tá, então aqui é variação percentual de quantidade, embaixo variação percentual de preço. Só que nesse caso é elasticidade cruzada. Então é preço da carne bovina e quantidade da carne suína. Tá, então a gente vai substituir isso aqui. Vai dar a quantidade de carne bovina foi mais 40%. O preço da carne suína foi mais 20%. Então os dois são positivos. 20 positivo com positivo dá positivo. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai encontrar o resultado é 2. Então, é 2 elástico e os dois produtos são substitutos. Porque você compra, perdão, aqui, ó. 2 elásticos e substitutos. É a letra B, tá, gente? Não é essa aqui, não. Então, a resposta aqui seria esse. B, elástico e substitutos. Muito bem, vamos para a questão 5. Para a questão 5 a gente está falando assim: a elasticidade de preço da demanda por um ingresso para o show da banda Metrálica, genérico mesmo. Então, não é metálica, não, tá, gente? É metrálica isso aqui. É de menos 10. O que nós podemos concluir? Primeiro, se o preço for elevado em 10%, a quantidade demandada cairá 10%. Não, isso aqui, se a elasticidade de preço fosse 1, ou seja, a razão entre variação de quantidade e variação de preço fosse de 1 para 1, né? De 10 para 10, 30 para 30, 20 para 20. Isso aconteceria se a elasticidade fosse 1, né? Aqui, ó. A gente colocar elasticidade 1, variação percentual de quantidade sobre variação percentual de preço, a gente pode passar um outro para o outro lado lá, né? Passa um item para o outro lado, ficaria percentual de quantidade, percentual de preço. Isso se a elasticidade fosse 1. Mas a nossa questão aqui, a elasticidade é 10. Então, essa não é verdadeira. A segunda frase diz assim: o show certamente deve ser considerado um bem inferior. Nós não sabemos disso. Por quê? Porque bem inferior é aquele que a gente compra menos quando a renda cai. Não tem nada a ver com relação do preço. E aqui a única informação que a gente tem é a elasticidade preço da demanda. Então nós não sabemos. Terceiro, o show não é exatamente uma oportunidade imperdível. Deve haver um bom número de espetáculos substitutos. Essa é a resposta verdadeira, por quê? Porque se a elasticidade é tão grande assim, basta um aumento de 10% para que ninguém apareça. Se o preço subir 10%, a quantidade vai cair 100%, que é de 10 para 1. Então, nesse caso, esse é um produto que tem muita coisa substituta. É como se você falasse assim: ah, não, por que que eu vou pagar naquele lá se tem tantas outras alternativas, tá? Por fim, a letra D fala assim: a demanda é claramente inelástica em relação à renda. Mais uma vez, nós não sabemos. Essa informação não está disponível na pergunta, tá? Então, essa foi a questão 5. Vamos para a questão 6. A questão 6 fala assim: acerca da tributação no Brasil e seus efeitos sobre consumidores e produtores, identifique a afirmativa falsa. Então, vem a primeira. Parte expressiva da tributação nacional vem de impostos indiretos, que são regressivos e que frequentemente incidem sobre produtos com demanda inelástica. Isso é verdade, tá, gente? Indiretos no sentido que eles estão embutidos no preço dos produtos. Não são cobrados diretamente da gente, do cidadão ou da empresa. Eles estão lá embutidos no preço dos produtos. E eles, sim, eles, muitas vezes no Brasil, eles estão incidindo sobre produtos com demanda inelástica, o que faz com que eles acabem caindo, o peso deles acabe caindo nas costas do consumidor. Então, essa não é uma afirmativa falsa. A segunda, a carga tributária brasileira é extremamente elevada se comparada de países com o mesmo nível de renda per capita. Isso é verdade e está ficando cada vez pior. A carga tributária no Brasil vai crescendo, apesar da gente ter serviços públicos de tão baixa qualidade. Então, tem alguma coisa muito errada com o nosso país nesse sentido, tá? A terceira fala assim: a baixa elasticidade da demanda por cigarros faz com que o ônus da tributação recaia sobre consumidores. Verdadeiro. Quando a elasticidade é baixa, significa que o consumidor considera aquilo um produto muito, muito necessário. Mesmo que o preço suba 50%, ele só deixaria de comprar, sei lá, 5%. Então, a elasticidade de preço é bem baixinha e aí isso acontece. Tá, no último, o ônus da tributação sempre recai mais pesadamente sobre produtores e vendedores. Tanto isso aqui não é verdade que no Brasil a maior parte do ônus da tributação recai sobre compradores, sobre os consumidores. Então, essa é a afirmativa
falsa, tá? Então, vamos dar uma limpadinha aqui, vamos para a próxima. Questão 7. Questão 7 fala assim: sobre a abertura, ou seja, os componentes do PIB pela ótica da demanda, quais afirmativas abaixo qual das afirmativas abaixo é falsa? Então é só uma que é falsa. A primeira diz: o consumo, maior componente do PIB em economias ocidentais, costuma representar mais de 60% das despesas realizadas pelos diversos agentes num dado período. Isso é verdade, tá, gente? No caso do Brasil é lá para casa dos 67, 68, no caso dos Estados Unidos é mais de 70. Segundo, um crescimento forte e generalizado nas importações de um país tende a afetar positivamente, elevar o PIB, elevar rapidamente o PIB. Isso é falso, gente. Se a gente estiver comprando muita coisa de fora, a gente está enviando renda para lá e está movimentando emprego e renda em outros lugares. Então, isso faria cair o produto interno bruto. Tanto é que o que aconteceu nos Estados Unidos no primeiro trimestre desse ano foi, mediante as ameaças do Donald Trump de colocar tarifa, um monte de americanos começaram a comprar rápido, antes das tarifas, as coisas de fora. Isso provocou a queda do PIB lá dos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque muita renda americana foi rapidamente jogada para fora, gerando emprego e renda em outros lugares, tá? Tá, então isso aqui é falso, é essa que a gente deveria marcar. Só para completar, entram como despesas de investimentos, gastos da empresa na aquisição ou construção de ativos produtivos, isso é verdade, mas não entram as despesas com capacitações e treinamentos de pessoal. Infelizmente, na contabilidade nacional de todos os países do mundo, a gente faz os gastos. A gente contabiliza os gastos com treinamento, capacitação, educação, como sendo despesas de consumo. Faz muito sentido, né? Mas é assim que acontece. Por fim, um crescimento das exportações tende a afetar positivamente o PIB, uma vez que são demandas estrangeiras por produções realizadas internamente às fronteiras do país exportador. Isso é verdade. Então, o Brasil, ao exportar muito para o exterior, ele gera emprego e renda aqui, tá? Então, a afirmativa falsa era a letra B aqui nessa questão 7. Com isso, a gente encerra as questões fechadas, né? As questões de múltipla escolha, e aí a gente tem três opções de questões abertas para a pessoa escolher apenas duas e responder. A primeira diz assim: o que significa a expressão excedente do consumidor? Explique e dê um exemplo. Tá? Então, gente, o excedente do consumidor diz respeito ao fato de que, por estarmos negociando no mercado, a gente não pode ser roubado, explorado, lascado pelo vendedor. Mesmo que ele saiba que a gente gosta muito desse celular, ele vende o celular para nós pelo preço que está todo mundo pagando. Então, isso é um benefício de não ser discriminado, tá? Então, a gente chama isso de excedente do consumidor, por quê? Porque se fosse forçado, talvez eu estivesse disposto a pagar R$ 4.000 nesse celular. Mas como eu vou no mercado e todo mundo paga o mesmo preço, eu pago só o que todo mundo paga, que é 1.800. Então, essa diferença entre 1.800 e 4.000 dá uma noção do benefício que eu tenho de negociar em um mercado. Se eu morasse numa ilha e todo produto que eu tivesse que comprar viesse uma vez por mês com um barqueiro, o barqueiro podia virar para mim e falar assim: se quiser, o celular é R$ 4.000. Eu não estou no mercado, eu não tenho alternativas. Então ele pode me explorar, tá? Então o excedente do consumidor advém do fato de você ter concorrência, de você ter possibilidade de. E a concorrência é que faz com que os preços, de alguma forma, fiquem mais baixos e sejam cobrados o mesmo preço para todo mundo, tá? Então, esse excedente do consumidor decorre de uma não possibilidade de discriminação, de exploração por parte de quem vende, tá? Então, essa é a primeira. A segunda fala assim: a imprensa noticia que a taxa de inflação está na casa de 5%. Descreva como ocorre a medida oficial em nosso país, quem o faz, com base em que informações, focado em que tipos de agentes econômicos. Então, gente, olha só. Aqui, a primeira coisa é falar assim: a inflação é um aumento generalizado e continuado de preços, tá? Não é um preço só que está subindo, é um monte de preços subindo ao mesmo tempo e por vários períodos seguidos, tá? Quem que faz essa medida é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele mede a inflação a partir de um índice chamado IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice é chamado de amplo porque antes de fazer a aferição, a medida mês a mês, ele faz uma pesquisa a cada 4, 5 anos, chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar.
E aí, esse índice é chamado de amplo porque nessa pesquisa o IBGE investiga os hábitos de consumo das famílias que ganham entre 1 e 40 salário mínimo. Então, é quase todo mundo, a grande, a vasta maioria da população. Então, ele coloca lá 20 e tantos mil produtos numa cesta e passa a aferir os preços mês a mês, quanto que eles subiram, quanto que eles caíram, tira uma média disso, tá? Dependendo de que as pessoas gastam mais, gastam menos, aquele preço é mais capaz de puxar a média para cima ou para baixo, tá? Então, isso é feito mês a mês. A pesquisa de orçamento familiar é com base no consumo das famílias, e ela é feita de um prazo mais longo, assim, de 4, 5 anos, mais ou menos, tá? Tá, então, essa é a explicação sobre inflação e suas medidas. A última fala assim: o presidente Lula tem declarado que a economia brasileira vai voltar a surpreender em 2025 e que vamos crescer ao ritmo de 3%. Sobre qual indicador de desempenho ele está falando especificamente? Explique o conceito e descreva como ele é calculado. Tá, então, gente, olha só. Primeira coisa é identificar que ele está falando do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas, mais especificamente, essa taxa de crescimento de 3% quer dizer que ele está falando do PIB real. Tá? Então, vamos dizer o que é PIB, depois vamos dizer o que é PIB real. O PIB é Produto Interno Bruto, é a soma dos valores monetários, ou seja, do valor que é apurado nas vendas no mercado, de todos os bens e serviços finais negociados ao longo de um determinado período, a maior parte das vezes ao longo de um ano. Tá? Por que que eu estou dando essa ênfase em bens e serviços finais? Porque se eu somar o minério de ferro, depois somar o ferro que foi feito com aquele minério, depois somar o aço que usou uma parte de ferro para fazer a liga, e depois somar o valor de um carro que usou o aço, eu estou somando várias vezes o minério de ferro. Ele está embutido no preço de várias dessas coisas. Então, eu tenho que pegar só os bens e serviços finais, que ele já vai contar tudo que estava incluído na cadeia produtiva daquilo, tá? Se eu somar tudo, eu vou ter dupla contagem toda hora. Então, isso é o produto interno bruto. Lembrando que ele é chamado de interno porque ele está falando de produções que são realizadas dentro do território nacional, independente se a empresa é brasileira, americana ou alemã. Se foi feito dentro do território nacional, gerou emprego e renda aqui, entra no cálculo do PIB, tá? Do Produto Interno Bruto. A questão do PIB real, e que é esse número de 3% se refere ao PIB real, significa que a gente, ao tomar aquele cuidado de somar os valores monetários de todos os bens e serviços negociados, a gente calcula esse valor monetário com base nos preços de um determinado ano e vai multiplicando pelas quantidades que foram praticadas ao longo de cada ano. Mas nesse caso, então, todas as valorações da produção de um determinado ano ou de outro ano, todas elas usaram os mesmos preços. Então, se a soma total ficou maior, é porque houve aumento de quantidades. Então, ele é chamado de PIB real porque ele afere, de fato, realmente, o quanto que houve de crescimento. Se a gente simplesmente somasse os valores a preços correntes, pelos preços que estão sendo praticados, um aumento de um ano para outro podia ser muito bem ter sido causado só por aumento de preços. E aí a gente não sabe quanto que foi de crescimento real, quanto que realmente a economia avançou em termos de sua capacidade de gerar bens e serviços, tá? Muito bem, então essas são as explicações. Espero que todo mundo tenha ido bem na prova e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.